Muito boa noite. Hum, Muito boa noite a todos. Estamos hoje em mais uma sessão do grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, que eu tenho vindo a coordenar já há algum tempo, no âmbito deste ciclo, dos ciclos da cultura lusófona, PASC Nova Águia, e trata-se de um ciclo que procura divulgar a cultura lusófona através do diálogo com figuras, as nossas figuras maiores no âmbito da cultura, com uma particular incidência neste âmbito mais literário, filosófico também, e já se realizaram algumas sessões com o diálogo com figuras como Noémia de Sousa, José Saramago, Teixeira de Pascoais, Guimarães Rosa. O modelo é sempre o de convidar alguém para esse diálogo, partilhando com todos os que estão a assistir a partir de uma abordagem biográfica, mas também fazendo um diálogo mais específico com a obra e com os conteúdos de cada um dos autores. A partir daí, todos ficam convidados para fazer também a sua partilha no debate, e o que temos feito é precisamente cada um poder depois, lendo alguns poemas ou acrescentando algumas ideias do seu próprio diálogo com o autor escolhido para a respectiva sessão. Hoje vamos dar a palavra ao Renato, que não nos vai falar só de uma figura, vai-nos apresentar a revista Nova Águia, deste primeiro semestre de 2023. E nesta Nova Águia há várias figuras da cultura lusófona que merecem a nossa reflexão, e por isso estamos todos com grande expectativa de conhecer o resultado de mais um número. E, portanto, peço ao Renato que então faça a sua apresentação e depois nós, eventualmente, poderemos intervir e também dialogar. Renato? Muito bem, então, muito boa noite a todos. Obrigado, Samuel. Uh, Esta, de facto, é uma sessão, enfim, um pouco especial. Não vamos falar apenas de uma figura, como tem sido o hábito. Como sabem, como o Samuel bem recordou, este ciclo, em geral, tem sempre uma figura em destaque em cada uma das sessões. Hoje vamos, excepcionalmente, não seguir essa regra, mas justificadamente apresentar, aliás, isto também já aconteceu em outubro, apresentar o mais recente número da Nova Águia. Há aqui alguns colaboradores que estão presentes, eu depois também partilharei a palavra com eles. Sendo que, justificadamente, porque a Nova Águia é assumidamente uma revista de cultura lusófona que promove a cultura lusófona, promove e exalta os grandes vultos da cultura lusófona,
Isso tem acontecido desde o primeiro número. A revista, como sabem, foi lançada em 2008. Estamos já em 2023, chegamos já ao 31º número e, aliás, este número, 31º, tem uma dimensão retrospectiva, como veremos, já que fizemos uma pequena antologia de 30 visões de Portugal, da filosofia portuguesa e do mundo lusófono, um exercício que fizemos, escolher 30 excertos de 30 autores, colaboradores da Nova Águia, de 30 números diferentes, dos primeiros 30 números da Nova Águia. Enfim, a estrutura mantém-se, há sempre secções de abertura, destaque na capa. Depois temos as secções clássicas, outros vultos da cultura lusófona, falaremos sobre eles detidamente, os outros voos, o extravoo, os periódicos eternos, o bibliário, o poemário, e como também o Samuel há pouco recordou, esta nova secção, que aliás é coordenada pelo Samuel e pelo José Carlos Pereira, as moradas caderno poético e visual. Naturalmente, enfim, a Nova Águia tem um editorial, que é uma breve apresentação da revista, e depois tem, talvez consiga, exatamente, talvez seja melhor assim. Portanto, temos a abrir dois poemas. Eu próprio escrevi um breve poema em homenagem ao professor Adriano Moreira. Enfim, como sabem, faleceu no final de 2022. É uma figura muito marcante para nós. Falo do Milo, da Nova Águia, mas falo também da PASC. O professor Adriano Moreira foi nosso sócio honorário da PASC. Aliás, ele era uma espécie de presidente de honra dos Congressos da Cidadania Lusófona, promovidos pelo MIL, desde 2013, e que tiveram sempre o patrocínio institucional da PASC. Aliás, ele disse várias vezes, eu tenho essa memória muito viva, que estes congressos do MIL, da cidadania lusófona, eram necessariamente num outro patamar a continuação dos próprios congressos que ele organizou nos anos 60, os congressos internacionais de língua portuguesa, de cultura portuguesa. Ele disse várias vezes em público que sentia o mesmo espírito nesses congressos de fraternidade lusófona. Isso para nós sempre foi muito honroso de ouvir. Mas temos também aqui a abrir um poema do Samuel, e eu pedi ao Samuel que lesse o seu poema. Não sei se queres que eu ponha maior. Imortalidade. Consegues aumentar um pouco mais? Sim, consigo. Ok. Este poema foi escrito nos Açores, em São Miguel, no contexto de um encontro que nós realizamos, e em torno também de uma grande figura lusófona, Gustavo Fraga, se não estou, se não estou Precisamente. em erro, Precisamente. reitor da Universidade dos Açores. Não, o reitor foi o José Enes. Eu acho que ele não sei se o Gustavo Fraga foi, acho que não. Mas foi um dos grandes fundadores e um dos grandes pensadores da então Faculdade de Filosofia da Universidade dos Açores. E eu escrevi este poema naquele contexto da Fajã, de basalto, dedicado a todos os grandes pensadores e homens de cultura dos Açores,
no fundo, é dedicado a todos eles, e diz assim: os dedos das araucárias recolhem do Atlântico apenas o que precisam para subsistir: iodo, sal e luz. Fixam no chão de magma e de água sanguínea uma verticalidade centenária e guardam silenciosamente as vozes de espanto que vibram nas paredes púrpura da Fajã lávica. Alguns homens também morrem assim. Muito bem, Samuel. Portanto, dou as boas-vindas ao António Carito Franco, um amigo, também já tem participado na Nova Águia, tem vários números, entrou agora. Mas, enfim, portanto, este número tem esta secção de abertura. Como há pouco estava a dizer, foi um exercício que nós fizemos, até para celebrar os 30 anos. Uma revista como esta, apesar de tudo, é um feito, e quisemos celebrar dando destaque aos nossos autores, porque são eles que fazem a revista, não é a direção. A revista existe porque há colaboradores, e há textos que chegam em quantidade e em qualidade, em tempo útil, para, para garantir cada novo número, e nós já temos textos, eu diria, já suficientes para o número do segundo semestre, se bem que ainda estejamos à espera de mais textos. Portanto, em forma de agradecimento a colaboradores da Nova Águia, obviamente é sempre um exercício, enfim, discutível, não é escolher 30, porque obviamente há mais do que 30 colaboradores da Nova Águia, mas enfim, escolhemos estes 30, que são figuras, algumas delas consagradas, muito conhecidas, outras mais jovens. A Nova Águia tem tido também sempre essa marca, procurando conciliar figuras mais consagradas com jovens, até porque a revista Águia foi também uma revista que deu voz a uma nova geração. Aqui não há um conflito de gerações, mas há essa complementariedade. E, portanto, começamos com a doutora Bela Cerda, que é presidente da Fundação Lusíada, como sabem, tem sido um colaborador, e até mais de um colaborador, um apoiante, um patrocinador da Nova Águia. Aliás, nós temos até promovido edições conjuntas com a Fundação Lusíada. Recorde-se a reedição recente da obra Pensamento e Movimento, do Pinheiro da Gomes. Obviamente que aqui é a ordem alfabética que prevalece, ele aparece em primeiro. E também há uma regra, que é a seguinte: nós só escolhemos autores, alguns deles já faleceram, como é o Adriano Moreira, que é o segundo caso, mas autores que em vida nos enviaram os seus textos. Foi essa a regra que seguimos. Apenas para dar um contra-exemplo, nós já publicámos muitos inéditos, alguns textos de Agostinho da Silva, por exemplo. Inclusivamente publicámos toda a segunda parte inédita, até então inédita, da sua vida conversável, mas naturalmente o Agostinho da Silva faleceu em 94, portanto não enviou em vida textos para a Nova Águia. E, portanto, dito isto, vou seguir então esta ordem. Temos connosco a doutora Bela Cerda, o professor Adriano Moreira, que eu já aqui também evoquei. Ele, aliás, será a figura de destaque no próximo número da Nova Águia, precisamente dando conta enfim, da marca que ele deixou neste projeto, da Nova Águia, do NIL, também da PASC. Nós não o esqueceremos. Temos depois connosco o professor António Brás Teixeira, que é atualmente talvez a figura que mais nos orienta, digamos assim, o decano de todo este projeto, depois da partida de outras figuras, como o professor Manuel Pereira Patrício, Pinheiro da Gomes, mais recentemente. O professor António Brás Teixeira é alguém que acompanha muito perto este projeto. Aliás, eu já o disse várias vezes em público, e é verdade. Muitos textos que aparecem na Nova Águia resultam de sugestões dele próprio.
seja a nível de dossiês, seja a nível de evocações. Ele diz-me: Renato, é preciso evocar, é preciso lembrar no próximo número esta figura que faleceu, entretanto. Muitas vezes acontece isso. E o próprio professor Vaz Teixeira sugere os autores a quem devemos pedir os textos. Temos aqui depois, nas páginas seguintes, António Carlos Carvalho, que está um pouco retirado, mas que colaborou na Nova Águia também, nos primeiros números. O António José Borges, que é um mais jovem, como se vê pela fotografia, é alguém que tem colaborado, aliás, ele faz parte da direção da Nova Águia, como o Samuel. É alguém que, sobretudo a nível de crítica literária, está sempre disponível para escrever. Isso acontece neste número, tem acontecido nos números anteriores, acontecerá no próximo. Por exemplo, faleceu o poeta António Salvado há poucas semanas, como sabem, e o António José Borges tem já o encargo, já está a concretizar, de escrever para o próximo número um texto do António Salvado. Temos aqui figuras que, entretanto, já faleceram, mas colaboraram em vida com a Nova Águia, o professor António José de Brito, o António Telmo. Temos outras figuras que colaboram regularmente, o Artur Manso, o Carlos Aurélio, enfim, que era uma pessoa próxima do António Telmo. Aliás, o Carlos Aurélio tem um livro que está para sair muito proximamente, com a chancela do Mil. Em breve vamos anunciar esse livro dele. Depois, prosseguindo, temos a Dalila Pereira da Costa, também já nos deixou, mas que em vida nos enviou textos e que já foi também homenageada na Nova Águia. Aliás, há um número em que ela aparece em destaque na capa. Temos aqui o Delmar Maia Gonçalves, faz parte da direção do Milo. É uma pessoa com muito prezo, o Delmar Maia Gonçalves. Ele nasceu em Moçambique. Eu já o disse publicamente, eu julgo que ele não está aqui, gostava que ele estivesse para ouvir isto, mas eu já lhe disse isto pessoalmente. Eu prezo muito o Delmar, eu acho que ele é um cidadão lusófono, de corpo inteiro, de alma inteira, porque tem esta perspectiva, de facto, transnacionalista, quer moçambicana, quer portuguesa. Eu procuro fazer esse exercício, que nem sempre é fácil, ter uma perspectiva transnacional, lusófona, e eu acho que o Delmar, também pelo seu trajeto de vida, consegue isso, talvez até bem melhor do que eu. Eu acho que ele tem esse sentido profundo de uma fraternidade lusófona, e também por isso escolhemos aqui um excerto de um texto dele, publicado no 28º número. Depois temos o Elísio Gala, que é também um colaborador, peço desculpa, isto agora fugiu. O Elísio Gala é também um colaborador, enfim, não muito regular. O Elísio Gala, enfim, muitas vezes não escreve tanto quanto nós gostaríamos, mas é um colaborador fiel, leal. Aliás, quer na revista, quer em publicações. Aliás, ele foi o principal responsável pela reedição da obra Pensamento e Movimento de Pinheiro Gomes. Foi ele que fez a revisão do texto. Enfim, eu colaborei com ele, mas ele foi o grande fautor dessa reedição. Depois temos o Jesus Carlos. O Jesus Carlos não está aqui hoje. Ele enviou uma mensagem a dizer que não conseguiria estar. Vou ter que baixar um bocadinho, porque senão a imagem está sempre a fugir. O Jesus Carlos é um colaborador também da Nova Águia, muito regular, desde o princípio, desde o primeiro número, sobretudo na poesia, mas não apenas. Aliás, neste número há uma vez mais um poema dele, mas tem também publicado alguns textos. Temos também o professor João Ferreira, o amigo João Ferreira, que é uma figura histórica da filosofia portuguesa, já vive no Brasil há várias décadas, um grande amigo, também não tem colaborado muito com a Nova Águia, mas é sempre uma presença muito bem-vinda. Depois temos o João Maurício Brás. O João Maurício Brás
tem sido um colaborador mais recente, publicou num dos mais recentes números da Nova Águia. É alguém que eu prezo muito pessoalmente e muito particularmente. Espero que venha a colaborar mais vezes. Depois temos aqui outros colaboradores mais regulares. O Joaquim Domingos, que é também uma figura histórica da filosofia portuguesa. Neste número em particular, tem uma participação muito valiosa, publica na secção Extravoo, e nós pusemos o seu texto na secção para lhe dar o devido realce, que é um ensaio de fôlego, extenso e intenso, sobre o título é esse, Modernos e Modernistas. Eu penso estar com ele na próxima semana, já que hoje foi marcada uma apresentação da Nova Águia no dia 13 de abril, na Biblioteca Municipal de Braga. Depois temos colaboradores uma vez mais jovens, fazendo este complemento, o José Almeida, o Luís Loia. Temos connosco também o professor Manuel Ferreira Patrício, que é uma figura de sempre da Nova Águia, do Milo, que também nós nunca esquecemos, jamais esqueceremos. Aliás, o Samuel e eu promovemos a edição das suas obras reunidas, um projeto que durou vários anos, que ele felizmente ainda acompanhou em vida. Ele deixou-nos em 2021, mas é sempre um bom pretexto para o recordar. Temos também aqui connosco o Miguel Real, que é uma figura que todos vocês conhecem, é uma figura que também tem participado na Nova Águia, inclusive esteve já na direção da revista. Infelizmente tem tido alguns problemas de saúde recentemente, mas é sempre também um bom pretexto ter sempre o Miguel Real connosco. Depois temos o Nuno Miguel Soutomaior Ferrão. O Nuno Soutomaior Ferrão é historiador, e é alguém a quem nós sempre pedimos alguma colaboração nessa área da historiografia. Aliás, por exemplo, no número anterior houve um dossiê sobre o Jorge Borges de Macedo, que foi promovida e coordenada pelo próprio Nuno Soutomaior Ferrão. Depois outras figuras que têm colaborado connosco, o Paulo Ferreira da Cunha, um eminente jurista, que vocês também conhecem, o Pedro Sinde, uma grande figura também da filosofia portuguesa, apesar da sua idade, o Pedro Velez, igualmente jovem, da direção da revista, perdão, da direção do Mil, neste caso, o Pedro Vistas, um jovem investigador que está a fazer a sua tese de doutoramento. Aqui o nosso grande Pinheiranda Gomes, foi também alguém que colaborou na Nova Águia desde o primeiro número até ao seu falecimento. Já foi destaque de capa para o número 25 da Nova Águia, tem sido evocado em vários números, também neste, já lá iremos. E depois, para terminar, seguindo a ordem alfabética, temos aqui também um texto de mim próprio, do Rodrigo Sobral Cunha, tem sido também um colaborador assíduo da Nova Águia. Também com a Chancela do Mil já publicámos alguns livros dele. Temos também connosco o Rui Martins, foi fundador do Mil e continua nos nossos órgãos. E depois, para terminar, temos o nosso Samuel Dimas, da direção da Nova Águia, do Mil, e agora também da PASC. E, portanto, isto não é de A a Z, mas é de A a S e termina muito bem. Depois, como sempre acontece, os poemas vão-se espalhando pela revista, e não por acaso, neste número sai um poema de António Salvado. Quisemos também dar este destaque, porque António Salvado, como sabem, deixou-nos há poucas semanas. Estávamos mesmo na fase final da paginação da revista, e como eu também já disse, no próximo número teremos um texto evocativo da sua obra, da valia da sua obra, assinado pelo António José Borges. Aqui há enfim, nesta visualização, as páginas ímpares
estão do lado esquerdo e as páginas pares estão do lado direito, mas enfim. Depois temos um poema do Jaime Otelo, eu julgo que ele não está aqui hoje. O Jaime Otelo, volta e meia, está connosco. Se ele aqui estivesse, eu pediria para ler o seu poema. Enfim, não estando, fica a visualização. Depois temos uma secção, a secção seguinte, sobre Portugal, Razão e Mistério, de António Quadros. Isto foi um repto da Mafalda Ferro, que é presidente da Fundação António Quadros, como sabem. Aliás, com ela estamos, e aqui estamos, é sobretudo por via do Instituto de Filosofia Brasileira, a organizar um congresso que assinala os 100 anos do nascimento de António Quadros. O programa já foi difundido, precisamente anteontem. Realizar-se-á entre os dias 12 e 14 de julho deste ano, nos dias 12 e 13 no Palácio da Independência, sede do Instituto de Filosofia Brasileira, e no dia 14 em Rio Maior, na sede da Fundação António Quadros. O ano passado, a Mafalda quis promover uma série de mesas redondas, 2 mesas redondas, que tiveram como pretexto, digamos assim, a obra Portugal, Razão e Mistério. Foi, entretanto, reeditada com uma terceira parte que não se conhecia até há pouco tempo. Eu lembro-me que essa edição coincidiu com o início da pandemia e do confinamento, portanto, houve aqui uma espécie de boicote ao Portugal, Razão e Mistério, e só agora, enfim, é que podemos promover este tipo de sessões para realçar a importância desta reedição. E essa primeira mesa redonda realizou-se em julho. Publicamos aqui a transcrição que a própria Fundação providenciou. A segunda mesa redonda realizou-se, entretanto, também em novembro, e fica desde já o compromisso, aliás, está no editorial, que no próximo número da Nova Águia vamos publicar a transcrição dessa segunda mesa redonda. Nesta mesa redonda participaram o Joaquim Domingues, o António Cândido Franco, que aqui está connosco. António, não sei se queres dizer alguma coisa a propósito desta mesa redonda. Estás sem som, António. Sem som, estou sem som. Ok. Boa noite a todos, boa noite, Renato, muito obrigado. Eu não quero dizer nada em particular. Se depois, à medida que o Renato for falando, surgir alguma questão que mereça algum comentário, eu falo-ei, ou alguma pergunta dos intervenientes sobre esta mesa redonda. Por agora, Renato, nada Muito mais bem. a dizer. Muito bem, era apenas um pretexto para dar um abraço, António. Sim, sim, muito obrigado. Portanto, houve intervenções extensas, como podem verificar ou vislumbrar, portanto, Joaquim Domingos, do António Cândido Franco, do Pedro Martins, do Joaquim Pinto da Silva, do José Almeida, sendo que depois houve, e nós conseguimos transcrever isso, houve intervenções do público, nomeadamente do Marquete Pimentel, do Manuel Duques Pimentel, aqui presente também, e depois houve um debate, até muito acalorado, entre a assistência, também com o César Tomé, que depois participou na segunda mesa redonda e que participará também no nosso congresso de julho. Enfim, e publicamos também, o Cândido Franco teve aqui a palavra final, e publicamos também textos que nos chegaram e que foram lidos, nomeadamente da Maurícia Teles da Silva, que é presidente da Associação Agostinho da Silva, e que se associou a esta homenagem, da Ana Maria Mugo Rodrigues, que é uma filósofa brasileira, e que também se associou a esta homenagem. Aliás, eu próprio prefaciei um livro recente dela, que está num bibliário,
onde ela também evoca, de uma forma muito sentida, nesse seu livro, a figura de António Quadros. E temos, para terminar, nesta secção, um texto do professor Guilherme de Oliveira Martins. Também se associou a esta homenagem, a esta evocação, a esta mesa redonda, e que também participará no nosso congresso. Depois temos um poema do José Valdo Figueiredo, que tem sido também um colaborador, enfim, não muito regular, mas não é, já tem participado na Nova Águia, em vários números, sobretudo enquanto poeta, e é aqui enfim, uma homenagem muito sentida ao povo heroico da Ucrânia, independentemente enfim, das discussões que possamos ter sobre questões geoestratégicas e geopolíticas. Eu penso que ninguém é indiferente ao que se está a passar na Ucrânia e ao que está a sofrer o povo ucraniano, sobretudo. E o José Valdo Figueiredo enviou-nos este belo poema, Canto pela Ucrânia, que aliás está numa dupla grafia, como podem ver. Eu próprio já tinha escrito também um poema no número anterior. Enfim, a Nova Águia, obviamente, não é uma revista política nesse sentido, mas obviamente não é indiferente ao que se passa no mundo, e este poema também não surge por acaso. Temos depois um poema do Manuel Duques Pimentel, que tem sido o colaborador mais jovem, mas que já com alguma regularidade. Manuel, posso-te pedir para leres o teu poema? Eu vou aumentar aqui Pode ser, sim. a escala. Não o sei ainda de cor. Então, força. Sentidos. Pensar-te é aquilo que nas noites me eleva, em choros, alegrias e espantos, a nobre alma de amor que é já longeva. Olhar-te é algo que a visão toma e não cansa, aquilo pela qual a vida corre, onde se encerra toda a esperança. Desejar-te é um proteger-te porque te procuro, no mundo que é coberto de maldade, quando um anjo se vê na água pura. Tocar-te é algo que as palavras não explicam, aquilo que aos sentidos não me bastam, onde os sonhos repousam e se ficam. Beijar-te é um acordo cego que eterniza uma vontade tal de estar contigo, de mais beijar a face rosa e lisa. Amar-te não é num só poema que se versa, porque não chegam umas rimas dadas, nem que nele a paixão fique submersa. Pensar-te, por aí não me fico nunca em paz. Olhar-te, não me basta te ver passar fugaz. Desejar-te, não me satisfaz seres mero sonho. Beijar-te, não me basta para ser homem risonho. Mas amar-te é estar eternamente ao teu lado, sem saber nunca o que é não ser amado. Muito bem, Manuel. Espero que mantenhas esta colaboração sempre valiosa Obrigado. com a nossa revista. Sabem sempre que os prazos, isto é um bocado burocrático, mas as revistas vivem também, não digo burocracias, mas vivem de cronogramas, de calendários, e portanto todas as colaborações devem sempre chegar no final de cada semestre do ano civil. É muito fácil decorar, final de junho, final de dezembro, final de junho, final de dezembro, ou seja, para o número do segundo semestre, que sairá em outubro. Aliás, já foi anunciado, nós estamos a organizar um congresso, mais um congresso sobre essa de Queiroz, 150 anos, que será nos dias 16 e 17 de outubro. A revista sairá durante esse congresso, será lançada durante esse congresso, até porque vamos publicar os textos apresentados no congresso anterior, em 2021. Mas para que isso aconteça, todas as colaborações têm que chegar impertrivelmente até final de junho, porque obviamente depois há várias etapas de trabalho, de seleção de texto, de revisão, de paginação, e portanto fica este rep. Quem quiser colaborar no próximo número deverá fazê-lo até final de junho. Temos depois uma secção que tem a ver com a guerra na Ucrânia e que tem a ver também com outro evento que nós promovemos. Foi o 8º Congresso da Cidadania Lusófona,
nesta ocasião em parceria com a SETES, enfim, que todos conhecerão, é uma das mais prestigiadas associações da sociedade civil, faz parte também da PASC. Eu próprio, com o Samuel Dimas e outras pessoas, estamos a coordenar o Observatório SEDES da CPLP. Nós temos uma reunião esta semana, precisamente para promover o próximo encontro. E o tema deste primeiro encontro do Observatório SEDES da CPLP foi a percepção da guerra na Ucrânia nos vários países da CPLP. E foi muito interessante verificar a diferença de percepção que decorre da forma como a guerra também é mediatizada em cada um desses países. Em Portugal, isto não é nenhuma crítica, em Portugal nós todos os dias, desde 24 de fevereiro do ano passado, todos os dias abrimos uma televisão, um noticiário, e temos todos os dias, reitero, notícias sobre o que se passa na Ucrânia. É preciso ter consciência que o mesmo não se passa, pelo menos com a mesma magnitude, nos outros países da CPLP. Isso, obviamente, que faz diferença e leva a que a guerra seja percepcionada de forma diferente. Quer em África, nos vários países africanos, quer no Brasil, quer também em Timor-Leste. E este encontro foi muito interessante porque nos permitiu perceber, de facto, e estiveram representantes de cada um desses países, a forma diversa como a guerra da Ucrânia, é percepcionada em cada um desses países. Temos aqui colaborações do Brasil, do professor Jabrécio de Carvalho, temos colaborações do Hélter Manuel Carlos, que é um jovem docente, é cabo-verdiano, jovem docente da Universidade de Cabo Verde, é o representante, aliás, oficial do MIL em Cabo Verde. Já publicámos também algumas obras suas, a mais recente sobre o Paulo Freire. É um jovem que, enfim, nós temos apoiado e que também tem colaborado muito regularmente connosco. Aliás, ele escreve também, noutra secção, texto sobre a Cecília Évora, que é um colaborador muito regular da Nova Águia. Temos depois a colaboração do Lúcio Sanhá, que é um jovem guineense, que nós temos também procurado apoiar. O Delmar Amé Gonçalves, um moçambicano, colaborador, aliás, faz parte da direção do MIL, já aqui também o recordei. E a Alice Goretti de Pina, que é de São Tomé e Príncipe, peço desculpa, mas de vez em quando foge. A Alice Goretti de Pina, que é uma jovem são tomense e que também participou neste encontro. E depois, para terminar, temos a Ivónia Nahak, que é timorense, e que também nos dá conta da forma como a guerra tem sido percepcionada em Timor-Leste. Neste encontro, importa também recordar, isso aparece aliás no memoriário, no final da revista, foi entregue o prémio Personalidade Lusófona, que o MIL tem promovido desde 2010. Todos os anos entregamos um prémio, em reconhecimento de um trajeto de vida, naturalmente em prol da lusofonia, da fraternidade lusófona. E neste encontro o premiado foi o ex-presidente de Cabo Verde, o Jorge Castro da Fonseca, que veio a Portugal, veio a Lisboa expressamente para receber esse prémio. Temos depois aqui mais 2 poemas, o Delmar não está cá. Depois temos uma outra secção, enfim, eu aqui escuso de dizê-lo, mas enfim, é sempre bom esclarecer isto. Aqui, obviamente, isto não é as secções não estão num sentido decrescente, todas têm a mesma importância, a nosso ver, mas obviamente há umas que têm que ficar à frente de outras. Mas esta é uma secção igualmente importante, muito importante, já que publicamos a segunda parte dos textos apresentados o ano passado, num congresso que promovemos, e aqui o principal promotor do evento foi o Instituto de Filosofia Brasileira, um congresso sobre Gilberto Freire e o outro modernismo brasileiro.
No número anterior, conforme estarão recordados, publicámos os textos sobre Gilberto Freire, mais centrados na figura de Gilberto Freire, e daí ele ter tido destaque de capa. Neste número, publicamos os textos sobre as outras figuras relevantes desse outro modernismo brasileiro, a saber, a Maria do Carmo Tavares de Miranda, pela mão sempre muito qualificada do professor António Brás Teixeira, o Emanuel Carneiro Leão, pelo Samuel. Samuel, não sei se queres dizer alguma coisa sobre o Emanuel Carneiro Leão, uma nota, a propósito deste teu texto. Estás sem som, Samuel. Não, só para referir que foi um diálogo surpreendente, como são todos com os autores que nós não conhecemos, não é? Nós fazemos sempre estabelecemos um pré-conceito a partir do que ouvimos, dos títulos, às vezes até só dos títulos das obras, mas quando começamos o diálogo, quando caminhamos em conjunto, lado a lado, os autores que nós não conhecemos vão nos surpreendendo. E também este, porque desenvolve uma metafísica atual, depois da crise da metafísica, a partir da modernidade, dos abandonos, das recusas, a contemporaneidade trouxe a necessidade de regressar à metafísica com outra linguagem, com outra conceptualização, e esse exercício foi feito por muitos autores e também foi feito na nossa lusofonia de forma significativa e muito importante. Eu diria mesmo como uma grande referência por Emanuel Carneiro Leão, que desenvolve um trabalho metafísico, de reflexão ontológica e gnosiológica, claro, introduzindo esse contributo da modernidade e da contemporaneidade, nomeadamente na relevância dada ao conceito e à noção de história, a uma visão histórica da realidade e também hermenêutica. E, portanto, nesse sentido, é um autor que eu aconselho para quem tem interesse em trabalhar estas reflexões da metafísica sem aquela tonalidade já ultrapassada de uma escolástica abstrata, um pouco estéril, e portanto uma nova reflexão metafísica, portanto é um autor a seguir. Muito bem. Sobre o Emanuel Carneiro Leão temos também aqui um texto da professora Maria Lourdes Chirgado Ganho, que, enfim, que colabora muito regularmente nos eventos promovidos pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira desde há muito tempo. Temos mais um texto do professor Brás Teixeira sobre o Nelson de Saldanha. Aqui são figuras brasileiras, saliento isso, portanto, figuras da filosofia brasileira, o que também, portanto, realça a dimensão lusófona da revista. Mais um texto sobre o Nelson de Saldanha, da Ana Paula Loureiro de Souza. E para terminar, temos um texto do professor Manuel Canto Pimentel sobre o Vamiré Chacon, uma grande figura também da filosofia brasileira, discípulo do Gilberto Freire, assumido discípulo do Gilberto Freire. Aliás, eu no número anterior faço também essa ligação do Vamiré Chacon ao próprio Gilberto Freire. Temos depois um texto sobre o Eduardo Portela, o professor Brás Teixeira é um exemplo, do que há pouco estava a dizer. É um texto que ele recuperou e que ele adaptou para a Nova Águia. E, finalmente, temos um texto do próprio professor António Brás Teixeira, uma reflexão, digamos, final,
sobre a nova escola do Recife, sobretudo sobre a questão da reflexão estética. E, portanto, é uma secção também com textos muito interessantes. Temos depois uma secção sobre Pinharanda Gomes, que é uma figura de referência da Nova Águia, do Mil, desde sempre, já aqui salientei. O Pinharanda colaborou connosco desde o primeiro número, sempre com uma presença muito amiga, muito leal, muito próxima. Também nos fez muitas propostas, muitas sugestões, estava sempre disponível para nos ajudar, para colaborar connosco. Sentimos muito a sua partida. Temos-lo homenageado, já lhe dedicámos um número, o 25º, ele aparece em destaque de capa. O ano passado promovemos uma exposição na Biblioteca Nacional, em Lisboa. Essa exposição encerrou-se com um pequeno encontro, com várias intervenções, e são algumas dessas intervenções que nós aqui publicamos, nomeadamente Manuel Canto Pimentel, do Samuel Dimas. Samuel, não sei se queres, a propósito deste teu texto sobre o Pinharanda. Estás sem som? O Pinharanda, aqui eu gostava de realçar, não vou perder muito tempo, é um texto longo, que me deu muita satisfação escrever. Eu escrevi várias coisas sobre o Pinharanda. Eu acho que este texto é aquele que está mais bem conseguido, porque eu fiz um exercício que não tinha feito antes. Foi um exercício cronológico. A propósito do tema que eu escolhi, filosofia da religião, fui acompanhando as obras do Pinharanda em termos cronológicos. E esse exercício é muito importante em qualquer autor. E também aqui eu fui surpreendido, embora já conhecesse o Pinharanda a partir de várias abordagens, fui surpreendido porque a sua perspectiva vai diferindo e não é sempre a mesma ao longo do tempo. Há umas fases onde a perspectiva é mais gnóstica, há outras em que é mais ortodoxa, outras em que procura a síntese entre a ortodoxia e heterodoxia, sempre nesse espírito de um pensamento livre, sem estar colado a uma escola, seja ela tomista, seja ela augustiniana. Portanto, esta liberdade de pensamento que é muito característica deste movimento da filosofia lusófona, e nesse sentido é um diálogo muito interessante e surpreendente também, mesmo para mim que já o conhecia de outras abordagens. Muito bem, Samuel. E certamente não será a última vez que evocaremos o grande Pinharanda aqui na Nova Águia. É sempre um bom pretexto. Todos os pretextos são bons, eu diria, para o evocar. Depois temos então a secção Outros Vultos, onde evocamos algumas figuras maiores, alguns vultos maiores da cultura lusófona, em geral, mas nem sempre, a propósito de alguma efeméride, seja algum falecimento recente, seja alguma data redonda. É desde logo o caso da Agostina Bessa Luís. Ela faria 100 anos em 2022. Ela chegou a colaborar no primeiro número da Nova Águia, enfim, ela já estava numa fase, foi através da família, foi digamos, uma colaboração mediada pela família, mas não esquecemos isso. No primeiro número da Nova Águia há um texto da Agostina Bessa Luís. Aliás, eu
Eu, na minha secção Outros Voos, recordo esse texto. Enfim, é um breve texto, mas é um texto com a marca muito característica da Agostina Bessa Luís, com a sua sageza muito reconhecível. Temos aqui um texto do professor António Brás Teixeira sobre a Agostina e o aforismo. Temos depois a evocação de uma poetisa que nos deixou também há pouco tempo, em 2022, a Ana Luísa Amaral, aqui evocada pelo António José Borges. Temos um texto longo sobre o António Aleixo, que era um texto que já nos chegou há algum tempo. Aliás, temos connosco o autor, o Luís Ramos. Luís, eu pedir-te-ia que tomasse a palavra para explicares, enfim, fizesse uma espécie de sinopse deste teu texto. Enfim, pedindo desculpa, isto é uma desculpa genérica, é uma desculpa um pouco gasta, mas acreditem que é verdadeira. Um dos problemas da Nova Águia, mas enfim, é um problema bom, diria, é que nós temos sempre muitos textos para publicar e nunca conseguimos publicar todos os textos que nos chegam. Enfim, isso já tem dado aso a... Enfim, pronto, eu compreendo que há autores que tenham menos paciência, que se sintam injustiçados, mas nós não conseguimos, de facto, publicar todos os textos, até porque há limites, até do ponto de vista de sustentabilidade financeira. Nós não podemos fazer crescer a Nova Águia em número de páginas sempre, e ela já tem crescido desde o primeiro número. Este texto já nos chegou talvez há mais de um ano, não sei, Luís, podes recordar isso. Enfim, não saiu no número anterior, nem no anterior, mas saiu neste, e acho que é um texto muito interessante e tem todo o sentido de ser publicado aqui na Nova Águia. Luís, não sei se queres dizer alguma coisa a respeito do teu artigo. O Luís é um jovem Eh, investigador, do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Uh, Luís, a palavra é tua. Muito obrigado. Antes de mais, boa noite a todos e muito obrigado pela publicação do meu artigo. Este artigo, ele tenta estabelecer alguns pontos de contacto entre um auto, uma peça de teatro do António Aleixo, intitulada Auto do Curandeiro, e tenta ler esta obra de António Aleixo à luz da Lei dos Três Estados de Auguste Comte, ou seja, uma leitura positivista da obra de António Aleixo, tentando estabelecer algumas comparações entre os personagens dessa obra e cada um dos estados propostos por Auguste Comte. Apesar de António Aleixo ser considerado um poeta semi-analfabeto, esta ligação pode não ser assim tão rebuscada como parece à primeira vista, porque em termos biográficos não nos podemos esquecer que António Aleixo passou algum tempo em Coimbra, onde foi tratado da sua tuberculose no Sanatório dos Covões e onde contactou diretamente com alguns estudantes universitários e onde manteve relações com algumas pessoas importantes e alguns intelectuais do Círculo Cultural de Coimbra, onde conheceu, por exemplo, o poeta Miguel Torga, e portanto, e onde foi escrita esta peça de teatro, nomeadamente a sua primeira peça de teatro, e onde teve contacto com esta forma de escrita, porque ele foi inicialmente um poeta, e só em Coimbra é que se iniciou nestas lides do teatro, e portanto, o que eu procurei foi mostrar então estes aspectos positivistas que poderiam estar um pouco mais ocultos na obra dele e que eu tentei sublinhar. E acho que é tudo. Ah, Muito obrigado. muito obrigado, nós, Luís. Muito obrigado. Temos depois um texto do Alexandre Teixeira Mendes, também do Porto. Eu não sei se, Luís, tu és do Porto. Eu associo-te ao Porto. O, o- Eu, na verdade, sou do Algarve. Ah, Exato. muito bem. O Alexandre Teixeira Mendes, eu acho que é mesmo do Porto. Ele também tem colaborado, enfim, não muito regularmente, mas volta e meia está connosco. Aqui evoca um sociólogo, ele chama-lhe o maior sociólogo católico, o António Teixeira Fernandes, faleceu também em 2022. Depois temos a evocação
do Coronel Carlos Gomes Bessa, pela mão do Jorge Rangel. O Jorge Rangel é presidente do Instituto Nacional de Macau, que é uma entidade parceira do MIL, faz parte também da PASC, ele é pessoal e institucionalmente o grande divulgador da cultura lusófona em Macau, e aquele que também no espaço lusófono em Portugal, desde logo, mais recorda a presença de Macau. Ele tem colaborado também regularmente connosco, tem participado nas nossas atividades. É sempre um gosto publicar textos do Jorge Rangel. Temos depois a evocação da Cesária Évora, do nosso amigo cabo-verdiano, Hélder Manuel Carlos, que eu há pouco aqui referi. Depois temos a Cleonice Berardinelli, foi uma grande figura das letras brasileiras, ainda discípula do Fidelino Figueiredo, ainda vem dessa gesta, dessa matriz, dessa fornada. Foi alguém que, a partir do Brasil, mais promoveu esta ponte cultural, no seu caso, mais no plano de literatura, entre o Brasil e Portugal. Ela faleceu já em 2023, e aqui recuperamos um texto da Nélida Pinhon, que por sua vez é evocada pelo professor António Brás Teixeira, um texto na altura escrito a propósito do centenário do seu nascimento. Portanto, depois o próprio professor Brás Teixeira evoca a Nélida Pinhon. Depois temos um texto sobre o Gustavo de Fraga, que há pouco o Samuel referiu, a propósito do congresso que se realizou em novembro de 2022. Eu próprio também participei nesse congresso com o Samuel. Um dos participantes foi também o professor Gerson Sebes Pereira, que é presidente da Assembleia Geral, da mesa da Assembleia Geral do Instituto de Filosofia Brasileira. Tem também colaborado connosco, aliás, até enquanto poeta, não muito assumido. Publica aqui neste número uma reflexão muito sólida, como é seu timbre, neste caso entre Gustavo de Fraga e Ortega y Gasset. Depois temos uma evocação de um professor açoriano, o professor Ivo Nunes, que é aqui evocado também por um professor açoriano, Emanuel Oliveira Medeiros. E, finalmente, temos ainda a evocação de uma figura, enfim, não muito conhecida. Ele não foi de todo um escritor, um investigador, o José Cardoso Marques, mas foi alguém muito importante, eu diria, atrás das cortinas. Alguém que ajudou muito, nomeadamente várias edições. Ele esteve ligado durante várias décadas à Universidade Católica do Porto, ao Centro Regional do Porto, na Universidade Católica, ao Centro de Estudos de Pensamento Português. Esteve por trás de múltiplos eventos, múltiplas edições. Ele era o investigador que ia para as bibliotecas procurar textos que ninguém encontrava. Nós aqui quisemos prestar-lhe essa homenagem. Eu cheguei a conhecê-lo, enfim, sempre que ia ao Porto, a congressos, encontrava-o. Acompanhei depois a fase final da sua doença, e acho que é aqui uma homenagem, enfim, bem merecida ao José Cardoso Marques. O José Marques, como era mais conhecido. Depois, um texto sobre o Manuel António Pina, do António de Carvalho Paz, e, finalmente, precisamente, a lembrança da Nélida Pinhon. O António Brás Teixeira fez questão, até que ele conheceu-a pessoalmente. E depois, para terminar, isto foge um pouco aqui à cultura lusófona, digamos assim, em sentido mais estrito, mas o Emanuel Oliveira Medeiros enviou-nos este texto, enfim, sobre o Papa Emérito, o Ratzinger, que faleceu precisamente no último dia do ano. É uma evocação, enfim, muito sentida, que nós aqui, enfim, aqui publicamos.
Depois temos um poema do António José Borges, que ele não está aqui, se estivesse eu teria para ler. António José Borges, como já puderam perceber, é um colaborador, aliás, faz parte da direção da Nova Águia, é um colaborador também muito assíduo, sobretudo na área da crítica literária, mas também é um poeta, aliás, já com obra, com vários livros publicados, e também faz sempre questão de publicar poemas seus em cada número da revista. O Joel Henriques também é um poeta jovem, que também tem colaborado connosco. Depois a secção Outros Voos, que é uma secção, como decorre do título, menos circunscrita tematicamente, com maior abertura, mas onde as questões da lusofonia, da Portugalidade, da cultura, da filosofia emergem sob diferentes perspectivas. Enfim, aqui não há, como eu salientei, não há aqui um tema muito circunscrito. Cândido Ferreira, que faleceu há cerca de 15 dias, um médico, um grande apaixonado pela lusofonia. Ele tinha uma coleção, aliás, ele queria fazer um museu, chegou a falar comigo, connosco, para promover esse museu. Enfim, vamos ver que destino vai ter essa coleção. Ele fala aqui disso, em defesa do nosso património. Enfim, uma evocação do rei Dom Pedro V. Depois, um texto de um brasileiro, Humberto Gilberto Coelho, um jovem investigador brasileiro, jovem professor, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele, inclusivamente, aliás, isso convém sublinhar também, ele assumiu, entretanto, em janeiro deste ano, a presidência do Mil Brasil. No Brasil há uma entidade constituída juridicamente, tal como em Portugal. Nos outros países isso não aconteceu até ao momento. Nós temos privilegiado as parcerias com entidades já existentes. No Brasil o caminho foi outro, criou-se de raiz uma associação, e neste momento é presidida pelo Humberto, em quem depositamos muitas esperanças. Aliás, ele tem o projeto de promover também uma revista no Brasil, uma revista online, pelo menos no princípio, e certamente que vocês, todos os presentes, serão também chamados e convidados a colaborar na revista que o Mil Brasil vai promover. Acho que ainda não tem nome, enfim, o Mil Brasil é autónomo. Enfim, em breve anunciará o nome e todas as normas dessa revista. O José Lança Coelho, que é um colaborador regular também, fala aqui sobre a Primeira Greve Geral Portuguesa. Depois o José Manuel Malhão Pereira recorda aqui uma sua visita a Moçambique, à Escola Portuguesa de Moçambique. É um texto muito sentido e enfim, que dá bem conta dessa visão da fraternidade lusófona. Depois um texto do professor Jamaica de Carvalho, brasileiro, que fala sobre a raiz judaico-cristã do Ocidente, elementos de um diálogo. É importante esta questão também, como sabem. Aliás, penso que era o António Telmo que falava ou melhor, era o Agostinho da Silva, mas o António Telmo também enfatizava essa dimensão ecuménica. O Agostinho da Silva falava da pátria ecuménica da nossa língua, ou seja, enquanto uma língua, uma cultura que historicamente, ainda que isso muitas vezes não seja muito visível, mas que historicamente estabeleceu pontos, pelo menos, em prol desse diálogo das religiões, em prol dessa visão ecuménica. É importante, como sabem, cada vez mais, em prol da paz. O professor Jorge Carvalho salienta também isso. Aliás, há aqui uma citação que nós aqui enfatizamos, demos destaque. A aproximação da ética cristã com a judaica fora sistematizada por Hermann Cohen, que demonstrou que não havia diferença significativa entre os dois modelos éticos. Depois temos aqui um breve texto sobre folclore, cultura tradicional e popular. Um texto também breve do Pedro Correia, da maritimidade da língua. O Pedro também tem participado com alguma regularidade na nossa revista. Enfim, eu próprio faço aqui
também é uma rúbrica habitual de emulações pró-lusófonas, onde recupero alguns textos que foram sendo publicados em jornais, na maior parte dos casos. Enfim, vocês também já conhecem. E depois temos mais uma secção da autobiografia do Samuel. Samuel, devolvo-te a palavra. Sim, é mais um percurso feito com colegas, amigos da lusofonia. Como o Renato diz, é uma autobiografia geracional, eu gosto da expressão, e que de alguma maneira vai espelhando as partilhas, as viagens, os encontros, mas sobretudo os debates e as ideias. Debates e ideias em torno de questões fundamentais do nosso tempo, mas que são questões universais abordadas à luz dos lugares que nós vamos percorrendo, do conhecimento que nós vamos adquirindo, das viagens que vamos fazendo, e é, portanto, uma partilha de emoções, de pensamentos, Uhum. e nesse sentido Penso que é a foto mais é um recente. registro de memórias, no fundo. Exato. Esta penso que foi a foto mais recente, ou tirada mais recentemente. Foi tirada em Ourense, que aliás, como se lê na própria fotografia, e foi tirada durante o mais recente colóquio Luso-Galaico sobre a Saudade, que decorreu em outubro. Portanto, começou em Lisboa, depois passou pelo Porto, pela Faculdade de Letras, passou por Amarante, até porque o ano passado assinalámos os 70 anos da morte do Pascoais, e depois fomos até Ourense. Esta fotografia foi tirada em Ourense, precisamente, lembro-me bem, e fomos ainda a Santiago de Compostela, onde o colóquio se encerrou. Temos depois aqui um breve poema do Manuel Tavares Rodrigues Leal. Ele já faleceu há alguns anos. Os poemas dele chegam-nos sempre através do Luís de Barreiros Tavares, que tem sido também um colaborador regular. Aliás, ele também tem um texto neste número sobre o Pinheiro da Gomes. O António José Queiroz, que tem aqui mais um poema. E depois temos este longo texto, este longo ensaio, um belíssimo ensaio, que aliás foi em primeira mão recomendado pelo professor António Brás Teixeira, que em geral recebe em primeira mão os textos do Joaquim Domingos, e que me disse que nós teríamos que publicar este texto. Enfim, não foi difícil, conseguiu. O Joaquim Domingos fez-nos chegar esse texto. Aliás, ele já estava para ser publicado no número anterior, mas depois não havia espaço, porque o texto é longo, e também quisemos dar-lhe o devido destaque, até nessa secção extra-voo, e portanto foi a altura certa. Modernos e modernistas, breves considerações tensivas a Augusto de Santa Rita. É um texto, enfim, muito bem escrito. O Joaquim Domingos é conhecido e reconhecido por isso. Um estilo muito claro, muito clássico, muito erudito, independentemente, obviamente, depois das ideias que defende. Naturalmente são discutíveis, como todas as ideias que cada um tem. Depois temos, enfim, não direi um apêndice, mas ainda nesta secção é uma carta dirigida a Joaquim Domingos. Enfim, a revista Nova Águia, por ser uma revista semestral, não é obviamente a revista mais propícia a debates, pelo menos imediatamente eles não se podem realizar, mas o próprio Joaquim Domingos, no ano anterior, se tem presente, tinha-nos escrito uma carta a questionar as premissas de um projeto que nós temos apoiado à distância, que é a Casa da Lusofonia na Galiza, que é promovido por pessoas, enfim, ligadas ao MIL, na Galiza,
O Joaquim Domingos escreveu uma carta, muito legitimamente, a pôr em causa algumas premissas, algumas aparentes premissas desse projeto, e o secretário-geral da Casa da Lusofonia na Galiza enviou uma carta, enfim, muito diplomática, mas a esclarecer o que é que estava em causa, e nós aqui publicámos. Enfim, não sei se o debate vai prosseguir, logo veremos. Depois temos uma nova secção, enfim, começou no número anterior, Periódicos Eternos, que é coordenada pelo Pedro Vistas. Isto era um trabalho que ele tinha feito, que é uma série de recensões sobre publicações do século XIX, portanto, publicações que já não existem, na maior parte dos casos completamente esquecidas. Aqui há um trabalho mais de recuperação da memória da nossa história cultural, e, portanto, ele ofereceu-nos esse trabalho, que estava feito, e vamos publicar, portanto, número após número, a recensão de cada um desses títulos, neste caso, o Leal Português. E depois estamos a chegar ao final da revista, temos a secção das recensões. Começamos com uma recensão do professor António Brás Teixeira, enfim, por ser ele, naturalmente, há aqui uma diferença especial, mas também pela importância da obra, permitam-me que o saliente. Aliás, esta obra foi lançada nos Açores, precisamente no âmbito do colóquio que se realizou sobre Gustavo de Fraga, por ocasião dos 100 anos do seu nascimento. É um livro que reúne os vários textos que Gustavo de Fraga publicou sobre Antero, e daí o título, Na Rota do Antero Insulano. É um volume, enfim, importante, relevante para a hermenêutica anteriana, e é esse livro que aqui aparece em destaque e é recenseado pelo professor António Brás Teixeira. Depois eu próprio faço uma recensão, enfim, foi o prefácio que eu escrevi para uma obra da professora Ana Maria Mugue Rodrigues, brasileira. Ela foi formada, portanto, formou-se no Brasil, foi aluna de alguns professores portugueses que estiveram no Brasil no final dos anos 70, anos 80, nomeadamente o professor Gama Caeiro e o professor Eduardo Abranches Sobral. Aliás, essa presença no Brasil desses dois professores em particular, como aqui saliento neste meu texto, foi muito relevante para consolidar uma pleia de discípulos que ainda hoje vive, que ainda hoje existe e que ainda hoje faz a diferença, nomeadamente os colóquios que se realizam no Brasil, os chamados colóquios Antero-Quental, ainda são em grande parte viabilizados por pessoas dessa época que se formaram nesse contexto e que, de facto, privilegiam esse diálogo filosófico-cultural entre o Brasil e Portugal. A professora Ana Maria Mugue, enfim, de uma forma muito honrosa para mim, pediu-me um prefácio para este seu livro, que reúne textos que ela foi escrevendo ao longo de várias décadas sobre o pensamento português, o título diz tudo, não é? Abordagens no pensamento português, e é esse livro que aqui parece também em destaque. Depois um livro do Joaquim Domingos. O Joaquim Domingos, eu costumo dizê-lo, e acho que é verdade, é uma pessoa, eu diria, demasiado modesta, se bem que seja um modesto, sincero e autêntico. Eu costumo dizer que a modéstia é uma virtude suspeita até prova em contrário, porque há muitos falsos modestos. O Joaquim Domingos é um autêntico modesto. Até, inclusivamente, este seu livro é uma edição de autor, mas nós achamos que é uma obra que merece destaque, merece ser publicitada, e foi isso que fizemos neste número da Nova Águia. Aliás, também já convidei o professor Joaquim Domingos a estar no próximo Festival Literário de Fátima, que o MIL também organiza, com a Nova Águia. Nós tivemos um interregno por causa da pandemia. Em 2021, a edição seria a quarta edição do festival, não se realizou.
mas em 2023 vamos retomar, e o Joaquim Domingo já está no elenco de convidados. Depois temos uma obra do Amorim de Carvalho, aqui recenseada pelo filho, o Júlio Amorim de Carvalho, que tem sido, enfim, o principal responsável da Casa Amorim de Carvalho e o grande promotor da memória viva de edição das obras do seu pai. O que não é, muitas vezes não acontece, não é? Enfim, são outras conversas. O Júlio Amorim de Carvalho tem feito um trabalho muito meritório. E aqui enviamos mais a recensão de uma publicação recente. Depois temos um texto do João de Melo, que todos conhecem, um grande escritor, que faz uma recensão de uma obra de crónicas do António José Borges. Isso tudo converge, deve subir. Uma obra apresentada no final de 2022, o próprio estive presente. E para terminar, temos uma obra sobre Macau, aqui licenciada pelo nosso amigo Jorge Rangel, que eu já há pouco referi. E mesmo para terminar, temos uma recepção de uma obra promovida pelo Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora, que nos chegou através do Dalmar Maia Gonçalves. E depois, para finalizar, a última secção, temos a secção Moradas, Caderno Poético Visual, que é coordenada pelo Samuel e pelo José Carlos Pereira. Samuel, dou-te a palavra. Ora, este caderno é dedicado, ou melhor, tem a sua composição com os poemas da nossa amiga Teresa Dugos Pimentel, mãe do Manuel Pimentel, que está aqui connosco. E cada poema está acompanhado por ilustrações e pronto, é um conjunto de poemas plural, com uns dedicados à cidade, outros às relações, e é representativo do trabalho que a Teresa tem feito, também de forma discreta, mas ela já escreve há imenso tempo, e também já tem publicado em várias revistas e em várias obras, e nós quisemos desta maneira mostrar o seu trabalho e também de alguma maneira fixá-lo, enunciá-lo aqui nas memórias da revista, fazendo parte deste nosso núcleo de partilha poética e de percurso intelectual. E, portanto, uma palavra especial para a Teresa, de agradecimento e de encorajamento e de entusiasmo neste trabalho da poesia, que é sempre um trabalho de autenticidade que nós desejamos que seja fecundo e que contribua para a harmonia da nossa sociedade e das nossas formas de viver. Muito bem, Samuel. Esta é uma nova secção, enfim, que começou há poucos números, há 2, 3 números. É uma secção importante, até porque vem reforçar essa dimensão poética da Nova Águia. Enfim, a Nova Águia tem sido, sobretudo, uma revista de ensaio, de pensamento livre. Como vocês sabem, procura ser uma revista que foge, não por qualquer problema ou inibição, mas foge a um modelo mais académico, portanto, nesse aspecto é uma revista mais livre.
Mas sendo uma revista sobretudo de ensaio, tem sido também, desde o primeiro número, uma revista de poesia. Nós publicamos sempre poemas em todos os números, mas agora, por, por sugestão e por proposta do Samuel, essa dimensão poética foi reforçada, e foi reforçada de uma forma evidente e relevante com esta nova secção, As Moradas, Caderno Poético e Visual. Enfim, a revista termina assim. Temos aqui depois a memória muito sucinta de alguns eventos, nomeadamente a primeira mesa redonda, cujas intervenções aqui transcrevemos e publicamos. O centenário, a celebração do centenário do nascimento do professor Adriano Moreira, que ele acompanhou, ainda que remotamente, a partir de casa. Ele já estava muito debilitado, veio a falecer algumas semanas depois. Depois temos o colóquio de homenagem ao Pinheiranda, cujos alguns textos aí apresentados publicamos também aqui. Temos depois a conclusão do colóquio Luso-Galaico Brasileiro, que eu há pouco também referi, onde apresentámos as atas do colóquio anterior. Esta foto foi tirada em Fátima, já como pontapé de saída do próximo festival, e também como apresentação do livro do festival anterior. Nós fazemos questão disso. Cada festival dê aso a uma publicação, de alguma forma perpetua a memória desse mesmo festival. Tivemos depois a segunda mesa redonda, cujas intervenções publicaremos então no segundo semestre. Esta foi a Conferência Anual da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, a que atualmente o MIL preside. A entrega do Prémio de Cidadania à Associação dos Ucranianos em Portugal, realizou-se no final de novembro. E depois, conforme também há pouco recordei, o Congresso da Cidadania Lusófona, primeiro encontro do Observatório SEDES, da CPLP, onde entregámos o Prémio MIL, Personalidade Lusófona, ao ex-presidente de Cabo Verde, Jorge Cás da Fonseca, que aparece aqui no meio da foto, enfim, com o presidente da SEDES, o Álvaro Beleza, o Bernardino Greco Cervantes, o Jorge Rangel, o Lúcio Sagná. Enfim, obviamente está num ponto pequeno, mas depois em papel podem ver em tamanho maior. Enfim, fica então a apresentação feita da Nova Águia. Obrigado pela vossa atenção, pela vossa cumplicidade e, sobretudo, pela vossa colaboração, porque reitero, obviamente, que a direção da revista há de ter algum mérito, mas o mérito maior são dos colaboradores, porque se não houvesse textos, garanto-vos que não haveria revista, por mais eficaz que fosse a direção. A revista faz-se porque há essa matéria-prima a nível de textos, a nível de ensaios, de poemas, nos chegam sempre em quantidade e em qualidade, e é isso que garante, de facto, a continuidade da Nova Águia. Vamos já no 31º número, enfim, e contamos continuar, semestre após semestre. Essa é seguramente a nossa determinação. Obrigado, Renato. Eu acho que antes